Olá a todos, espero que todos estejam bem. E vamos agora iniciar a terceira parte da nossa aula, onde nós vamos finalmente definir o conceito de plano tangente ao gráfico de uma função, certo? Vamos começar fazendo uma rápida revisão de alguns conceitos de geometria analítica, tá? Para aqueles que não se lembram, uma das maneiras de se descrever um plano é através de sua equação geral, certo? E uma equação geral de um plano em R3, ela é dada dessa forma aqui, tá? Onde x, y, z são variáveis, né? E o a, o b, o c e o d são números reais, são constantes, que não são todas nulas ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, ou A, ou B, ou C, eles têm que ser diferentes de zero, tá? Pelo menos um deles, certo? Então, quem são os pontos que pertencem ao plano? São os pontos do R3, ou seja, os pontos da forma x, y, z, tais que quando nós substituímos essas coordenadas, né, ou seja, o x, o y e o z aqui nessa equação, a equação realmente está satisfeita, né? Então, por exemplo, um exemplo bem simples, apenas para a gente relembrar, é esse aqui. Em R3, o plano YZ é esse plano aqui, certo? O plano cuja o valor de x é sempre zero, né? Ou seja, são todos os pontos da forma 0, y, z, certo? Esses são os pontos que compõem o plano YZ. Ou seja, então a equação geral do plano YZ é essa daqui. São todos os pontos do plano, tal que o x é igual a zero, tá? Então, vejam que nesse exemplo, o A é igual a 1, o B e o C e o D são iguais a zero, certo? Mais um exemplo. Então, em R3, se eu considerar o plano XY, quem é o plano XY? É o plano aqui da base, certo? É esse plano aqui, ó, certo? É o plano da base. Se eu pensar que a base é uma mesa, né? É o plano, é a tampa da mesa, representa o plano XY. Ou seja, os pontos que pertencem ao plano XY são os pontos da forma x, y, 0. Tudo bem? São os pontos cuja última coordenada é nula. Então, a equação geral desse plano é z igual a zero, tá? Então, vejam que nesse caso, o C é igual a 1, o A, o B e o D são todos iguais a zero, tá? Agora, vejam, observem que nessa situação, se o plano XZ é o plano da base, certo? O plano, a tampa da mesa, digamos assim. Então, um vetor perpendicular ao plano XZ é esse plano, é esse vetor aqui que eu estou pintando de abóbora, né? Veja se vocês concordam. Por exemplo, esse é um deles, certo? Um outro é esse que está para cá. Opa, tá tortinho. Me desculpem. Um outro eu vou pintar de verde. Um outro vetor normal
a esse plano, por exemplo, pode ser esse que eu estou pintando de verde, certo? Tudo bem? Mas vejam, nesse desenho, né, que eu estou fazendo, qualquer vetor que tiver na direção, né, do vetor abóbora e do vetor verde é um vetor perpendicular a esse plano, tá? Em especial, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, se eu dizer que a altura z é igual a 1, em especial, esse vetor aqui, o vetor que eu pintei de preto, é um vetor perpendicular a esse plano, tá? E observem que não é coincidência o valor de C ser igual a 1 e o valor que eu escolhi aqui, tá? É que, na verdade, esse vetor que eu pintei de preto, as coordenadas da extremidade desse vetor são 0, 0 e 1, tá? Na verdade, isso é A, B e C, onde o A, B e o C são os números reais que aparecem na forma geral, na equação geral do plano. Mas vejam que o A e o B são iguais a 0. Então, tá aqui. E o C é igual a 1, certo? Então, esse vetor é um vetor que é perpendicular a esse plano, tá? De forma geral, tá? De forma geral, se nós temos a equação geral de um plano dada por essa equação aqui, então o vetor cujas coordenadas é A, B e C é um vetor perpendicular a esse plano, tá? Isso é o conteúdo do curso de Geometria Analítica. Foi só para a gente relembrar, tudo bem? Um outro conteúdo é o conteúdo de produto escalar. Então, rapidamente, só para relembrarmos também, se nós temos um vetor U, cujas coordenadas são M, N, P, e um outro vetor V, cujas coordenadas são Q, R, S, né? É possível definir uma operação entre esses dois vetores, de tal forma que essa operação pega dois vetores, opera e nos devolve um número real. Essa operação é chamada de produto escalar. E o produto escalar entre dois vetores nada mais é do que esse número real aqui, tá? Ou seja, é a primeira coordenada de um vezes a primeira do outro, mais a segunda coordenada de um vezes a segunda do outro, mais a terceira coordenada de um vezes a terceira coordenada do outro, certo? Bom, tendo esses conceitos em mente, podemos agora, então, definir o conceito de plano tangente ao gráfico de uma função, tá? Então, seja f de x e y uma função de duas variáveis a valores reais, de tal forma que essa função é diferenciável em um determinado ponto x0, y0 do seu domínio. Então, o plano cuja equação está dada aqui, nesse retângulo em vermelho, ou seja, o plano z igual a f de x0, y0, mais a derivada parcial de f em x, com relação a x no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais a derivada parcial de f com relação a y
no ponto x0, y0, vezes y menos y0, é chamado o plano tangente ao gráfico da função f no ponto x0, y0, f de x0, y0. Lembremos que esse ponto, ele pertence ao gráfico da função f, certo? Nós vamos chamar essa equação aqui, ou seja, a equação do plano tangente de delta, tá? Lembremos que nós vimos nas aulas anteriores o seguinte, que se f for uma função diferenciável em um ponto x0, y0, então f admite ambas as derivadas parciais. Por isso que esses dois termos que aparecem aqui nessa fórmula, tá tudo ok. Porque como f é diferenciável, ambas as derivadas parciais existem, certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei novamente a equação do plano tangente, certo? Ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0, tá? E aí, pessoal, só para facilitar a escrita, eu vou chamar a derivada de f com relação a x de a. E eu vou chamar a derivada de f com relação a y de b, certo? Só para facilitar a escrita. Então, isso que está aqui, essa equação que está aqui no retângulo em vermelho, é a mesma coisa do que eu escrevi aqui, né? Ó. Observem que eu reescrevi isso de qual maneira? Primeira coisa, o z que está aqui, ó, desse lado da igualdade, eu passei ele para o outro lado. Então, ele foi com o sinal de menos e ficou um zero aqui. Tudo bem? Bom, o a é a derivada parcial com relação a x. Então, eu fiz a distributiva, ó, a vezes x. O a vezes menos x0, eu também fiz a distributiva, só que eu coloquei ele aqui. Tudo bem? O b é a derivada parcial de f com relação a y. Então, eu fiz a distributiva novamente, e o b vezes y está aqui. O b vezes menos y0 está aqui. Tudo bem? Além disso, o f de x0, y0, que é uma constante também, eu coloquei aqui. Então, vejam que aqui estão todas as constantes, né? Elas estão fixas, porque o a está fixo, o b está fixo, o x0 e o y0 estão fixos. Consequentemente, o f de x0 e y0 também é um número real fixo, tá? Tudo bem? Então, essa nada mais é, nós só reescrevemos, tá? E essa equação nada mais é do que a equação na sua forma geral do plano tangente. Ou seja, então, os coeficientes das variáveis, eles nos fornecem um vetor que é normal ao plano tangente. Ou seja, o a está aqui, o b está aqui, e o menos 1, que é o coeficiente do z, está aqui. Esse vetor é um vetor que é normal ao plano tangente da f no ponto x0, y0, f de x0, y0 do gráfico, certo? Ou seja, né, o plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0 é perpendicular à direção dada por esse vetor aqui, tá? Lembrando que o a é a derivada parcial de f com relação a x, e o y é a derivada parcial de f com relação a y, e que o menos 1
é o coeficiente da variável z, certo? Bom, logo, se nós temos uma direção que é normal a esse plano, passando por esse ponto, nós podemos, então, representar, né, descrever uma reta que passa pelo ponto do gráfico e que é perpendicular ao plano tangente ao gráfico. Essa reta nada mais é do que a reta cuja equação é essa daqui, tá? Então, vamos lá, vamos repetir, ó. A reta passa por esse ponto do gráfico e o vetor diretor dessa reta é o vetor que é normal ao gráfico da f, ao plano tangente ao gráfico da f nesse ponto, tá? Para quem não se lembra de GA, essa aqui é a equação vetorial da reta, de uma reta, certo? Nesse caso, a reta que é perpendicular ao gráfico da f, exatamente nesse ponto aqui, certo? Tudo bem? Então, ó, vamos fazer um exemplo, tá? Então, vamos considerar essa função aqui, a função f de xy, que é dada por raiz de menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 1. Vejam que aqui, eu coloquei um sinal de mais para afirmar que nós só estamos tomando os valores positivos da raiz. Por quê? Se a gente pegasse também os valores negativos, isso não seria função. Lembra, uma função é uma relação que a cada elemento do domínio associa um único elemento na imagem. Por isso que se eu colocar mais ou menos aqui, isso não é função, certo? Então, eu coloquei só um mais, tudo bem? Então, vamos determinar as equações do plano tangente e da reta normal ao gráfico de f no ponto 0,01, certo? Então, vamos lá. Essa aqui é a lei da f. Nós queremos o plano tangente ao gráfico no ponto 0,01, né? Vamos lembrar que, então, esse cara faz o papel do x0, esse faz o papel do y0, e esse aqui é o f de x0, y0, que nesse caso, nesse exemplo, vale 1. Porque se no lugar do x eu coloco 0, isso vai dar 0. Se no lugar do y eu coloco 0, esse termo dá 0. Logo, vai sobrar raiz quadrada de 1, que é 1, certo? Para encontrar a definição de plano tangente, ela está bem posta se f é diferenciável no ponto que a gente está analisando, tá? Então, a primeira pergunta é, vamos verificar se f é diferenciável na origem, tá? Para fazer isso, nós vamos utilizar o teorema 3 da aula passada, tá? Então, vamos começar calculando, verificando se as derivadas parciais de f existem, tá? Então, ó, a derivada parcial de f com relação a x, tá? Nada mais é do que a derivada com relação a x dessa função aqui, aonde o y é considerado como uma constante, tá? Então, olha, como que a gente deriva alguma coisa que envolve uma raiz quadrada, né? Então, lembra, isso aqui é meio, a potência meia cai, certo? Ela está aqui. E aí, nós subtraímos 1, mas meio menos 1 é menos meio. Está aqui o menos meio, certo? Além disso, o que está aqui dentro da raiz, nós derivamos. Mas veja, a derivada é com relação a x. Então, menos 2x aparece aqui multiplicando, certo? Esse 2
cancela com esse 2, tá? Então, quem quiser pode, ó, esse corta com esse. Então, o que sobrou foi menos x vezes menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 1 elevado a menos meio, certo? Mas tudo isso é a mesma coisa que se eu pegasse o menos x e dividisse pela raiz quadrada desse termo, certo? Da mesma forma, a derivada parcial de f com relação a y, tá? Ela é dada por essa expressão aqui, tá bom? É igualzinho o procedimento para encontrar essa derivada parcial, tá? Então, vejam que a derivada parcial de f com relação a x, que é essa expressão que está aqui, e a derivada parcial de f com relação a y, que está aqui na próxima página, elas existem para todo x e y no domínio da f, tá? Tudo bem? Em particular, existem no 0, 0, tá? Então, quem que é a derivada de f com relação a y no ponto 0, 0? Ora, eu venho aqui, no lugar de x eu coloco 0, e no lugar de y eu coloco 0. Então, vai ficar 0 dividido por 0, menos 0, mais 1. Ou seja, como esse aqui é 0, como esse daqui é 0 também, aqui no denominador vai sobrar a raiz de 1, que é 1. Então, 0 dividido por 1 é 0. Da mesma forma, nós verificamos que a derivada parcial de f com relação a x no 0, 0 é igual a 0, porque vai ser 0 vezes, dividido por 1, e isso é 0, tá? Bom, além disso, né, é possível mostrar que a derivada parcial de f com relação a y e a derivada parcial de f com relação a x, ambas são contínuas no ponto 0, 0, tá? Na origem. Então, pelo teorema 3 da aula passada, nós podemos concluir que f é diferenciável na origem, tá? Então, pelo teorema 3 da aula passada, nós temos que f é diferenciável em 0, 0, tá? Olha, desculpa, pessoal, aqui eu escrevi contínua. Se ela é diferenciável, ela é contínua também, né? Mas aqui, no caso, nós estamos verificando se ela é diferenciável, certo? Pronto, arrumado. Bom, se a f é diferenciável, então, por definição, a equação do plano tangente na origem é dada por essa expressão aqui, tá? Onde o x0, y0 é o 0, 0, tá? Ó, esse cara aqui é o nosso x0, y0, tudo bem? Então, no lugar do x0, y0, eu coloco o 0, 0. Mas vamos lá, pessoal. Quem que é f de 0, 0? F de 0, 0, ó, tá aqui. É 0 de x, 0 de y. Vai sobrar raiz de 1, e isso é 1. Então, vai ficar 1. Agora, a derivada parcial de f com relação a x na origem, nós acabamos de ver que é 0. Além disso, a derivada parcial de f com relação a y na origem também é 0. Então, isso vai ficar 0 vezes y menos y0.
Ou seja, esse é o plano cuja equação geral é z igual a 1, certo? Por quê? Porque como aqui é zero, não tem esse termo, tudo bem? E aqui é zero, também não tem esse termo. Então, o que sobra é z igual a 1. Essa é a equação geral do plano tangente ao gráfico da f no ponto P0, cujas coordenadas são 0, 0 e 1, tá? Então, olha, vamos tentar ver como que a representação geométrica, né, desse plano tangente, tá? Então, olha, a função é essa aqui, é dada por essa expressão, tá? Então, primeira coisa, quem é o domínio dessa função? Para essa função estar bem definida, o que está aqui dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, o domínio dessa função são todos os pontos, é o conjunto formado por todos os pontos x e y de R2, tal que menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 1 é maior ou igual a zero. Mas isso é equivalente a essa desigualdade aqui, que é equivalente a dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1. Então, o domínio da f são todos os pontos x e y em R2, tal que essa desigualdade está satisfeita, tá? Agora, observamos o seguinte, que chamando, né, aqui, ó, a gente usa essa notação, né, que f de xy é igual a z, tá? E lembrando, pessoal, que aqui, ó, vou até fazer de vermelho, aqui, na verdade, tem um sinal de mais, é sempre positivo, tá? O z, então, é um cara sempre positivo, tá? O z é sempre maior ou igual a zero, tá? Então, nessa igualdade, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, a raiz que está aqui, ó, ela some, certo? E nós ficamos, então, com essa expressão. Eu elevei os dois lados ao quadrado. Agora, eu vou passar esses dois termos para o lado de cá da igualdade, certo? Então, essa equação, na verdade, é essa daqui. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. E vamos, mais uma vez, nos lembrar que os pontos do gráfico de uma função são dessa forma aqui, onde o f de x e y é o z, certo? Ou seja, então, quem são os pontos do gráfico da f nesse exemplo? São todos os pontos da forma x, y, z, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a 1, com z positivo por causa da definição da f. Então, pessoal, o que é isso? Isso é uma calota, né? Eu desenhei aqui, mas eu vou tentar desenhar um pouquinho melhor, tá? É a parte superior de uma esfera, certo? Espero que eu consiga desenhar isso melhor, tá? Então, é um desenho mais ou menos assim, ó. Tá? Tudo bem? Por que que não tem a parte inferior? Porque a parte inferior, o que estaria aqui, é justamente a parte onde o z é negativo. Mas nós não estamos trabalhando com z's negativos, apenas com z's positivos, certo?
Por isso que a parte aqui, que tem a parte inferior da calota, não entra, tá? Então, vejam, aqui, só para concluir, né? Eu vou tentar colocar aqui os eixos coordenados, tá, pessoal? Como eu disse, eu não sou muito boa para desenhar, vocês me perdoem, mas mesmo assim eu vou tentar, tá? Então, olha, nós vamos dizer que esse aqui é o X, que esse daqui é o Y e que esse daqui é o Z, tá? Tudo bem? Vejam que esse ponto aqui em abóbora é justamente qual ponto? Esse cara aqui é justamente o ponto cujas coordenadas são 0 de x, 0 de y e 1 de z, tá? Tudo bem? Então, esse cara é o ponto aonde nós encontramos a equação do plano que é tangente ao gráfico dessa função. E lembra, ó, nós fizemos aqui, né? Que o plano tangente ao gráfico de f nesse ponto tem essa equação geral aqui. É o plano, tá? Vou escrever ele aqui, ó. É o plano cuja equação geral é z igual a 1. Ou seja, quem são os pontos que moram nesse plano? São todos os pontos da forma x e y são quaisquer, não tem restrição sobre eles, e o z é igual a 1, certo? Esse plano, pessoal, nada mais é do que o plano que eu vou fazer em verde e que eu espero que saia um bom desenho, tá? É esse plano aqui, tá bom? É o plano que está posicionado na calota superior, no polo norte, digamos assim, né? Esse aqui, ó, é o polo norte da calota superior, tá? E o plano verde é o plano que está deitadinho, encostado nesse ponto. Ou seja, ele tangencia o gráfico da F exatamente nesse ponto. Daí o nome plano tangente, tá? Além disso, pessoal, esse plano tangente aqui, se nós olharmos em uma vizinhança aqui do ponto, né? A vizinhança do ponto ao gráfico da F, esse plano tangente localmente numa vizinhança bem pequenininha é a melhor aproximação linear do gráfico da F, tá? Tudo bem? Exatamente como era o caso da reta tangente ao gráfico de uma função, de uma variável, certo? Além disso, a reta normal, né, ao plano tangente, tá? Passando pelo ponto 0, 0, 1, né, perpendicular ao plano tangente, é a reta cuja equação vetorial é dada dessa forma aqui, tá? Porque como as derivadas parciais são ambas nulas, então esse vetor é o vetor normal ao gráfico, ao plano tangente, certo? Bem? Para finalizar, vamos fazer uma observação que é a seguinte, tá? Nós definimos o plano tangente ao gráfico de uma função, no caso, né, num ponto x0, nós definimos o plano tangente ao gráfico de uma função f no ponto x0, y0, f de x0, y0, do gráfico dessa função,
apenas, vamos até grifar essa palavra aqui, a palavra apenas no caso em que f é diferenciável no ponto x0, y0, tá? Se f não for diferenciável, pode até ser que as derivadas parciais existam. E se elas existirem, vai existir um plano com essa equação aqui, certo? Vai existir um plano com essa equação aqui em vermelho, não tem problema. Mas o que acontece? Se f não for diferenciável, esse plano não necessariamente é tangente ao gráfico. Aliás, ele não é tangente ao gráfico da f no ponto, tá? Um exemplo onde isso acontece é a função que nós vimos na aula passada. A função f de xy dada por x elevado a 1/3 vezes y elevado a 1/3, tá? Como nós vimos, as duas derivadas parciais dessa função existem na origem, certo? A del f del x existe e a del f del y também existe na origem. Então, até tem um plano com aquela equação que nós apresentamos, a equação delta. Porém, como f não é diferenciável, esse plano não é tangente ao gráfico da f na origem, tá? Tudo bem? E é possível observar pelo comportamento do gráfico que não é tangente, certo? Tudo bem? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês em relação a essa parte, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pela atenção, tá? Até breve. Tchau, tchau.